Que o bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita a sua paz. Hoje nós vamos ter uma palestra um pouco diferente, né? A gente vai ter um fundo musical, que é uma tossezinha, mas sempre adaptada ao ritmo, né? Que como ela resolveu, eu estou desconfiado que é um caso de amor, né? Porque já tem 3 semanas, e aí chega, né, de ficar em casa, já me tirou de tempo um bocado. Obrigado. Mas vamos lá. O tema desse ano, em homenagem ao nosso patrono, é alegria de viver. E o tema que eu trago hoje é resgatando a alegria de viver. Quando a gente vai olhar João 2, a gente vai ver que narra o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E ali estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Antes da gente passar ao slide seguinte, é importante a gente ter alguns esclarecimentos em relação a isso. Esse aqui é conceituado como o primeiro milagre de Jesus, que é as bodas, né? O vinho das bodas, a multiplicação dos vinhos. E foi convidado Jesus e Maria e tal. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. O que é que significa isso? Naquela época, as bodas, para aqueles que tinham condição de fazer, era algo muito significativo e tinha representatividade para a vida futura do casal. Então, os convidados eram para morrer de comer e de beber até não aguentar mais. Não podia faltar nada. Eles tinham que ter hospedagem, acomodação, bebida, comida, etc. Isso era um costume. E se faltasse o vinho, isso era um sinal de mau augúrio. Era um sinal que o casamento ia dar errado. Então, Maria se preocupou com isso, que Maria conhecia as tradições dali. E então disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em verdade, ele disse: O que é que eu tenho a ver com isso? Porque ainda não é o momento de eu fazer nenhum milagre. Mas Maria tinha entendido, sabia o quanto aquilo era representativo. E nesse momento, tem uma passagem aqui que é extremamente interessante. Ela diz aí: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser. Quando ela diz isso, ela já sabia que Jesus estaria pronto para fazer alguma coisa diferente do convencional. Ou seja, Maria já tinha conhecimento do poder de Jesus naquele instante. E aí, tinha 6 talhas de pedra. Talhas eram algo como recipientes, como vasos, como purrão, quem conhece de interior, aqueles vasos de barro, só que esses eram de pedras, né, que eram para a água para purificação. E cabia muita coisa, ou seja, cada um deles cabia 2 ou 3 almudes. Almudes era uma medida local que equivalia a 72 litros. Então, cada um deles cabia qualquer coisa de 2 ou 3 almudes, daria perto de 200 litros. Então era vinho pra caramba, né? Aí se você multiplicar 6 talhas de pedra, você vai ver que cabia uma enorme quantidade de vinho, de 600, 700 a 800 litros de vinho. E a turma já tinha queimado tudo, né? Já tinha mandado ver, já tinham tomado tudo. Aí, seguindo, disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E eles, os serventes, encheram-nas até em cima. Aí então disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sara. E eles levaram. Ou seja,
ele impôs as mãos e aconteceu o milagre da transformação da água em vinho. Então, eles levaram para o mestre-sala, que era a pessoa encarregado de saber, de experimentar tudo o que era servido no ambiente para ver se estava boa. E ele provou o que diz: a água feita vinho. Água feita vinho. Não sabendo de onde vieram o mestre-sala, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, que eles viram Jesus fazer o milagre, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. É como a gente, né? Quando a gente chama a turma para um churrasco, o que é que a gente serve logo, né? É pão de queijo e aquelas linguiça calabresa para encher a turma, né? Quando está todo mundo cheio, lá no final a gente serve a picanha, não é assim? Então aqui também o cara chegava e mandava encher o povo tudo com uma bebida melhor, né? Que o pessoal tomava, e depois que está todo mundo queimado, podia soltar o que tivesse, né? A pior cerveja que tivesse entrava, porque estava todo mundo meio queimado. Aí ele disse: quando, né, deixa para o final o vinho ruim, mas ele fez ao contrário. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Quer dizer, ele experimentou e aquele vinho era de excelente qualidade. Então, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Aqui tem uma questão. Água feita vinho. Até hoje existe essa questão de saber se Jesus transformou efetivamente a água em vinho. Ele tinha poderes para isso. O vinho, como nós conhecemos, né, com álcool e tudo mais, e com gosto e sabor de vinho. Ou se ele deu cor e sabor de vinho, mas sem álcool. Essa é uma preocupação que alguns têm, né? Embora é de sabido que isso era muito comum naquela região, as pessoas partilharem de vinhos, até porque era uma maneira de você se aquecer. Né? Do mesmo jeito que os habitantes dos países mais frios usam a vodka até dentro do café para poder esquentar, eles usavam vinho para poder aquecer a noite. E a esse respeito, Divaldo Franco nos traz a seguinte informação. Se o álcool é ao tempo de Jesus, principalmente a fermentação da uva, de que Jesus dá a demonstração no método trabalho do matrimônio inicial, aquele matrimônio que ficou célebre, quando o Maria diz falta um vinho. E isso é um orgulho negativo. Enganar, as pessoas usavam bastante vinho. É uma região vinícola. E ele então teria transformado a água em vinho. E eu fico a meditar: será que ele transformou a água em vinho ou deu-lhe um sabor a vinho? Porque muitas vezes na água frutificada nós mudamos o sabor. Os espíritos mudam o quê? Você, uma substância simples, apesar do H2O, para que absorva energias fluídicas, éter, substâncias medicamentosas, de forma essência terapia, aparecem nos nossos cultos evangélicos, desde que eles hajam um meio de ectoplasmia. Bom, então está aí a questão. Se tinha álcool ou não tinha álcool, é fato que ficou registrado nas histórias, nos anais, como sendo o primeiro milagre de Jesus. Isso nos mostra duas coisas. É que ali você já estava tentando que o primeiro milagre de Jesus já estava voltado à alegria. Aquele povo precisava continuar alegre. E ele não poderia continuar alegre se faltasse vinho, que era o instrumento, digamos assim, de animar a meninada. Outra coisa é a gente entender os costumes de cada lugar. A questão de faltar o vinho ou não, para eles era algo extremamente importante. Pode ser diferente para a gente ou em alguns outros lugares. Por exemplo, os nossos costumes aqui de casamento, eles normalmente as pessoas colocam uma lista numa loja qualquer, né? E as pessoas vão lá e compram, entregam
compra aquilo, deixa o nome, fulano deu isso, fulano deu aquilo, aquela coisa toda. Esse é o costume nosso. Nos outros, tem países, e muitos países da Ásia, no Oriente Médio, que o costume é muito diferente do nosso. Como, por exemplo, na Turquia. Olha, a noiva fica dançando no meio do salão e os convidados ficam jogando dinheiro em espécie. Os presentes são assim. Aí vão crianças depois, com umas assadeiras, umas coisas assim, e vão recolhendo todo o dinheiro e entregam ao casal. Isso é bem estranho para a gente, né? Mas isso é o habitual para eles. É uma ideia até legal, né? Para a gente colocar aqui. Embora hoje o casamento esteja meio raro, mas quando tiver, pelo menos a turma... Só não vale jogar moeda, viu, gente? Esse negócio de jogar moeda não dá. Bem diferente, né? Então, a gente vai entender que nesse evangelho temos o primeiro milagre de Jesus. Ele não curou um cego, um aleijado, ressuscitou um morto. O que ele fez foi multiplicar o vinho, sinônimo de alegria. Não faz sentido pensar um cristianismo a partir de um dolorismo infértil. O nosso empenho diário deve ser o de renovar o amor pela vida, o compromisso com a alegria. Deixar de prestar atenção naquilo que nos entristece, desviando o olhar para o que nos alegra. Seja justo com você. Faça de sua história uma celebração que nunca termina. E quando faltar alegria, permita que Deus a renove. Recorra a Maria e ela nos responderá: fazei tudo quanto ele vos disser. Alegria não é simplesmente o riso. Alegria é o nosso sim a Deus, a Jesus, a vida. Então, Joana de Ângeles nos diz, em episódios diários, que o Evangelho é uma boa nova de alegria, pois ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os seus dias, seja alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Você lavou o prato? Tenha comida nele. Ele sujou com comida. Você está aqui assistindo essa palestra, você enxerga, você ouve. Você chegou aqui porque você teve condição de pagar um Uber, vir num carro, está andando. Você acordou, ouviu um carro passando, o barulho de um pássaro, de um cachorro latindo, alguma coisa caindo. Muita gente não conseguiu fazer isso. Você chega em casa, tem uma cama gostosa para se deitar, com um cobertor quente. Tem muita gente encostado um no outro, na rua, na chuva, para poder passar a noite, muitas vezes se valendo de álcool para poder conseguir vencer. Então, quando ela diz, demonstre gratidão a Deus por estares vivendo qualquer coisa. Sejamos gratos por tudo quanto Deus nos permite. Aprenda a se valorizar. Seja justo com você mesmo. Você conseguiu? Não espere que ninguém vibre. Vibre você mesmo. Olha a alegria dele fazendo, né? Ele que curte. É assim. Agora, a gente tem que entender que nós somos cerca de 8 bilhões de espíritos hoje encarnados. Tem um outro tanto que dizem que é cerca de 3 vezes isso desencarnado, aguardando a oportunidade. É claro que nós temos individualidades, somos todos diferentes. Então, por que é que não somos iguais? Não podemos ser, somos diferentes. Então, por que é que uns não são mais felizes do que outros? Porque ninguém é feliz igual.
mais antigos viveram há mais tempo, ou mais experientes, ou as duas coisas, que é quase a mesma coisa. Eles já aprenderam a viver melhor, já sofreram as dificuldades da vida, já tiraram de si muito de bobajada, já não dão mais tanta bola para o ego, já não são mais tão arrogantes, já não são mais tão egoístas. Então aprenderam a viver de uma forma mais equilibrada, por consequência são mais felizes. Não é que Deus tenha dado felicidade mais para eles, nada. Eles aprenderam a lidar melhor com isso. Então veja que interessante. A felicidade não é uma dádiva, não é que Deus dá a felicidade para um e dá para outro. A felicidade é uma conquista. Nós, espíritos, ao longo das nossas encarnações, temos uma única vida, várias encarnações, tá certo? Com várias encarnações, nós vamos aprendendo uma série de coisas. O que vale a pena e de fato não vale a pena. Vamos deixando de lado o que não vale a pena. E nos concentramos só no que vale a pena. Como ser melhor, como agir melhor com relação às pessoas, como fazer o bem a todos, né? Como ser mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado, mais doce, mais carinhoso, mais caridoso. Todas essas coisas ao longo do tempo nós vamos desenvolvendo. É claro, é natural, é natural. E só é lógico que a vida dessa pessoa seja melhor do que aquele que está tentando levar vantagem de tudo, tentando saber todo mundo, fazendo acontecendo para ganhar alguma coisa que ele acha que trará felicidade. Não traz. O que traz a felicidade, o que mantém a felicidade, a perenidade da felicidade, é saber viver adequadamente. Isso a gente aprende ao longo do tempo com a prática na caridade. Então, é a maneira que a gente tem de encarar a vida. A vida pode ser a mesma. A maneira que a gente tem de encarar é que muda completamente o foco para a gente. Vejam essa situação aqui interessante. Nós temos uma montanha-russa e temos 4 pares de senhoras nesse brinquedo. Tá aqui, olha. Essas 2 primeiras, ó, elas estão no brinquedo, estão aparentemente olhando para negócio de unha, qualquer coisa assim, estão nem aí com o que estão fazendo ali, né? Essas outras 2 já estão assim olhando para ver o que é que está acontecendo, tem alguém ali, estão fazendo o que é aquela cara de não sei o que eu vim fazer aqui, mas estou aqui, né? Essas outras 2 já estão achando engraçado, né? Já estão curtindo de alguma forma e achando engraçado alguma coisa, que as outras nem perceberam, não viram nem nada, né? E essas 2 aqui estão deitando e rolando. Estão lá curtindo, sorrindo, as anáguas voando. E provavelmente por conta disso está todo mundo achando graça. Esse negócio aqui, gente, anágua, acho que a grande maioria das mulheres não sabe o que é isso, né? Eram uns trecos que se usavam antigamente na roupa, que botava para dar uns enchimentos assim, né? As mulheres tinham umas laterais assim, frondosas. Botava um bocado de anágua, né? Às vezes era um palitinho sequinho, assim, magrela, mas quando você olhava o volume da mulher, era uma lapa de mulher desse tamanho. Se fosse tirar, meu amigo, só sobrou isso. Eram as anáguas que se usavam antigamente, né? Coisa da pré-história, né? É só efeito histórico. Então, isso é a realidade da gente. Onde é que você se enquadra nesse brinquedo? Faça uma reflexão. Como é que eu me enquadro nesse brinquedo? Porque tem gente que ri de tudo, acha tudo bom, tudo legal. E tem gente que já levanta de mau humor, não tem? Não tem gente. Você conhece alguma pessoa que só vive de mau humor reclamando da vida? A pessoa levanta. Bom dia. Meu irmão, foi o que houve? O que é que aconteceu? Aquelas pessoas acabrunhadas de mal com o mundo. Mas não tem gente que é assim? Tem gente que levanta e não quer conversa com ninguém, né? O cara foi dar bom dia a ele, olha. Neca. Não quero conversa com ninguém. E não tem aqueles bichinhos tão amáveis, né? Que a gente levanta, ele está ali lambendo a gente, né? Com que diz, vovô, acorde para me dar minha comidinha, que já passou da hora. Mas tem uns, gente, olha. Olha o sujeito, como acorda, olha. Olha a cara. Eu, na verdade, acho muito feio. Muito Olha. feio o cachorro que faz isso. Foge na tua mãe. Não acho bonito. Diga aí. Eu não acho bonito. Eu, sinceramente, assim, eu não acho Olha a bonito. cara de bons amigos dele, né? Não acho. Não tem gente que é assim. Agora, vocês sabiam
que isso é uma doença. O nome dessa doença se chama distimia. É uma palavra que vem do grego, significa mau humor. Durante séculos serviu para caracterizar o sujeito mal-humorado, irritadiço, de personalidade complicada. Atualmente, o termo distimia é empregado para designar um subtipo de depressão. Curioso que eu estava fazendo essa palestra numa outra casa, quando terminou, uma jovem, ela bem jovem, aí ela me procurou e disse, Galo, a primeira vez que eu ouvi alguém falar da minha doença. Eu disse, você sofre de distimia? Ela disse, há muitos anos. Eu disse, você parece uma pessoa tão legal, tão bacana, sempre sorridente. Você não sabe a quantidade de remédio que eu tomo diariamente para isso. Você nunca ia imaginar que aquela pessoa passava por um problema desse tipo, né? Muitas vezes a gente está convivendo com alguém ao nosso lado, com aquela cara de bicho de manhã cedo, e você até se reserva, não quer conversa, isola, né? E não percebe que aquela pessoa tem uma doença. Inclusive, já é reconhecido pela medicina como uma forma crônica de depressão. E já tem aqui 12 milhões de pessoas que sofrem desse mal. Tem até uma associação, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Imagine. Então, essa questão de ser feliz ou estar feliz é uma questão bastante complicada. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Está lá a pergunta no Livro dos Espíritos. O quê? O egoísmo e o orgulho. Por quê? Porque, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. E aí verá, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. O que é que a gente precisa para superar? Porque nós somos naturalmente egoístas. Vou mostrar uma cena para vocês, para que vocês percebam o quanto isso pode implicar a vida de outras pessoas. Ó. Ó, esse avião está pegando fogo. A recomendação é pule e não pegue bagagem. Olha para isso, ó. Ó, todo mundo está pegando bagagem, ó. Ó. Ó para aqui, ó. 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 A recomendação é você evacuar o avião em 90 segundos, para que todo mundo tenha tempo de escapar. Aí você está aqui e vai pegar a bagagem. Quando você pega a bagagem, você impede o outro de sair. E aí a bagagem está presa, está não sei o que. Quem viaja de avião sabe como é. Em condições normais, às vezes a gente vai tirar a bagagem, não consegue, imagine pegando fogo, todo mundo gritando. E todo mundo querendo pegar a bagagem, e você lá atrás, inalando fumaça tóxica, que é o que mata, muitas vezes. É a inalação da fumaça. Por quê? Você está pensando só em você. Você não quer deixar aquilo que você trouxe como bem material. Você não está pensando nem na sua vida. O grande obstáculo que nós temos, que é o orgulho. Então, não estrague o seu dia, já nos diz André Luiz em Agenda Cristã. Porque a sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. Os seus desânimos não edificarão a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E não esqueça, buscai sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus ainda nos diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém chega a Deus, se não for via Jesus. E o caminho de Jesus é grande, largo e aberto. Então, gente, aproveitemos todas as oportunidades que a vida nos dá. Pintou, aproveite. Surgiu a oportunidade? Aproveite. Não deixe passar, que pode ser que ela não volte. E lembremos dos ensinamentos bíblicos quando eles dizem: quando o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, a alegria de Jesus, e que a sua alegria seja completa. Mas agora vou para junto de ti, dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, em meu Salvador. Jesus pregava a alegria. Ele estava sempre resgatando a alegria de viver. Então, não se preocupe com as banalidades da vida. Se alguém tem inveja de você, dane-se. E se você é nordestino, taca um forró nele. As pessoas têm inveja da sua luz, do seu sorriso. Às vezes é problema delas. Continue sorrindo. É o Geni, o forrozinho da inveja. Se Deus essa proteção, sua felicidade vai chamar a atenção. Tem muita gente aí que não suporta ver você sorrir. Sai pra lá, inveja, inveja sai pra lá. Alô, seu invejoso, aceita eu brilhar. É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz. Sai pra lá, inveja, inveja sai pra lá. Alô, seu invejoso, aceita eu brilhar. É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz. Como diz Joana de Anjos, a caridade é o amor em movimento. E a alegria é o amor sorrindo. Então, se eu tenho algo a fazer, faça com alegria. Você vai caminhar na esteira? Quem é que está melhor, esse ou esse? Repare. Quem vai ter o melhor dia? Mas não esqueçamos que a felicidade, como nos diz Joana, é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Como Santo Agostinho já nos dizia, que o melhor bem que podemos fazer a gente é o bem que fazemos ao outro. Não há perfeita alegria que fique viçosa na solidão. A felicidade é a bênção de luz que apenas cresce no terreno da solidariedade. Então, vamos começar a procurar a verdadeira felicidade em nós mesmos, no nosso lar, na natureza, no próximo. Assim, a cada dia que passa, vamos encontrar um pedacinho dessa felicidade. Caso se detenha um pouco a observar, você verá que ao lado da sua dificuldade, Deus sempre lhe apresenta caminhos de soluções e apoio, e entenderá o motivo pelo qual deverá cultivar sementes de alegria que o Pai depositou em todos nós. 30 anos. Essa foi a previsão que os médicos me deram de vida quando eu vim para esse mundo. A primeira coisa que aconteceu quando eu nasci, um médico desmaiou. Minha família só descobriu na hora do parto. Você já imaginou? Você descobrir que seu filho, sua filha nasceu sem perna, sem braço, com uma síndrome raríssima chamada síndrome de Hanhart, só na hora. Foi um choque. Quando a gente nasce, geralmente rola aquele tapinha no bumbum para a gente acordar.
A primeira coisa que aconteceu quando eu nasci, o médico desmaiou. E aquele foi o primeiro não que eu recebi da vida. Você não vai viver muito tempo. Mas essa limitação física ou qualquer prazo de validade nunca me impediu de sonhar. Hoje, eu sou um treinador internacional, autor de um best-seller, sou surfista, skatista, mergulhador certificado, eu sou DJ, eu sou cantor, eu toco percussão em bateria de escola de samba. Há mais de 23 anos, eu piloto o carro, mesmo sem pernas e braços. Eu não nada. Eu faço tudo. Casado, 2 filhos. A maioria das pessoas tem tudo, mas não fazem nada. Ou melhor, decidem não fazer nada. Ser feliz é questão de decisão. É uma decisão que você toma todos os dias. E da hora que você acorda até a hora que você vai se deitar. Você tem a opção de ficar reclamando ou agradecer. A gratidão é o antídoto da raiva. Recado dado. Então, a pergunta que fica é: como é que eu posso ser mais tolerante e caridoso para ter uma vida mais leve e feliz? Primeiro, você precisa lembrar de algumas coisas. 90% das suas preocupações nunca irão acontecer. Porque às vezes você perde noites, dias, semanas se preocupando com uma coisa e ela termina não acontecendo. 90% do que te aconteceu, você nunca imaginou que ia acontecer. Vocês são casados? A senhora imaginou alguma vez que ia estar ao lado desse moço? Vixe! Que é heróica. Melhore, viu? Leve ela para ver a lua que tem aí hoje e pague um sorvete e uma água de coco. Mas quem de nós aqui imaginou que hoje estaria no emprego que está, na casa, morando na casa que está, morando na cidade que está, com a pessoa que está ao lado ou com quem não está? Quem imaginou que estaria nessa situação que você está hoje? É uma grande realidade. Né? Então, relaxe, velho. Não esquente não. Né? Fique tranquilo. Porque nessa vida nós temos 3 professores importantes. O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz é aquele que nos mostra o que é que não precisamos mudar. Tá bom, tá beleza, tá legal, tá jóia. Toca em frente. O momento triste é aquele que mostra o que é que a gente precisa mudar. Eu tenho que corrigir isso, tenho que ajeitar, tenho que dar uma mudança de prumo, tenho que fazer alguma coisa para que isso não possa acontecer novamente. E o momento difícil é que mostra o que é que nós somos capazes de superar. É nessa hora que você é chamado a mostrar quem você é, o que você pode fazer. É no momento da dificuldade. É no momento da dor, da agonia e do desespero. Que você consegue ver muita coisa que tem dentro de você e você nem sabia. Então eu pergunto, o que é preciso para ser feliz? Meu pai velho, Ari Quadros Teixeira, ele me contava sempre uma história. Ele, palestrante da cidade de Itabuna, uma cidade rica, muitos industriais. E ele contava-nos, numa das vezes que ele esteve aqui em Aracaju, que um belo dia era aniversário daquela jovem senhora que era esposa de um dos maiores industriais da cidade. O homem levantou cedo, deixou um carro finamente decorado, todo arrumado com papel de presente, o carro mais caro que existia na época, colocou a chave em cima da mesa da cozinha e foi trabalhar. Naquele dia ele não pôde, como de hábito, almoçar em casa. Itabuna não é uma cidade tão grande. À noite, ele ligou para sua esposa e disse-lhe que iria chegar atrasado, o que também era hábito. Por volta das 23 horas ele chegou
e encontrou a esposa sentada na mesa, a chave do carro na frente, ela totalmente banhada em lágrimas. E ele então perguntou: o que foi que houve? Por que é que você está assim? Ela disse: você não lembrou do meu aniversário? Ela disse: não, eu lembrei. Olha aí a chave. Eu comprei o melhor carro que tinha na cidade para você. Se não era isso que eu queria. Eu queria ter saído com você para comer uma pizza. A sua presença junto a mim. Eu queria você ao meu lado. Mesmo que fosse para a gente assistir TV. Eu não queria os presentes que o seu dinheiro consegue dar, mas a tua presença me é negada. Então aprendamos que muitas vezes a forma de você dizer que ama alguém é passar na rua, encontrar um nego bom, aquela balinha que custa 10 centavos, e você sabe que ele ou ela gosta. E você traz e diz: olha, eu sei que você gosta, lembrei de você. Eu estou dizendo, eu te amo. Se eu lhe trago um pacote de amendoim, se eu lhe trago um beiju molhado, ou se eu lhe digo, vá lá fora ver a lua, como ela está bonita. Fui eu que encomendei para você. Ela sabe que é uma mentira deslavada. Mas a mensagem que está ali é outra. Então as formas de amar são bem diferentes. E às vezes só precisa um pouquinho de atenção. Um nego bom, um carinho qualquer, ele vai melhorar. Com fé em Jesus. Né? É isso que a gente precisa para ser feliz. E quando a gente busca Jesus em nossos caminhos, quando a gente busca a mensagem abençoada do Evangelho, quando a gente começa a lembrar de que tudo que Jesus nos deixou como legado, a nossa vida é um imenso poço de felicidade. E nós, nessa caminhada, tenhamos sempre muita paz, muita luz e muito amor em nossos corações. Muito obrigado.